Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor, com um bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: de Adão até você. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta de Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3 e versículo 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Hoje é 25 de janeiro de 2022. Santo, justo, perfeito, maravilhoso, grande Deus. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou na tua presença em oração. Quero te agradecer por essa oportunidade. Se apresenta essa pessoa que está me ouvindo. Abençoa, Senhor, a sua família. E também te peço em favor de minha família, Senhor, e de mim também. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um tema para a palavra do dia dizendo: de Adão até você. Quero pedir desculpas porque não estou com assim, a minha voz 100%, mas em nome de Jesus nós vamos trazer a palavra do dia hoje. E já que estamos falando sobre Adão, quem foi Adão? Adão foi o primeiro homem, o homem que Deus fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E nós acreditamos que naquele estágio primeiro do homem, em que o homem estava em um processo ainda de inocência, um processo sempre de santidade, Adão tinha um relacionamento direto com Deus. Então Deus fez o homem perfeito, o homem para viver uma vida íntegra diante dele. E se Adão não pecasse, Adão até hoje estaria vivo, né? O primeiro homem. Inclusive, Adão viveu por 930 anos. E de lá para cá, por causa do pecado, a idade do homem foi sendo cada vez mais diminuída, né? Resumida. Então, o projeto original de Deus foi esse. Foi para que o homem Adão, ele estivesse sempre com Deus. Que aquele relacionamento, aquela amizade, estivesse sempre ali em evidência. Mas nós sabemos o que aconteceu e Adão pecou. E no texto que eu li, no texto base aqui, para a palavra do dia, o apóstolo Paulo está afirmando que todos, sem distinção, a partir de Adão, por isso que deu o título dizendo de Adão até você. Então Paulo diz aqui que a partir de Adão, todos seguiram os mesmos passos da perdição. Não tem bonzinho, não tem santo, não tem santarrão, não tem santinho. Todos pecaram. Além de Adão, os demais vultos bíblicos, como Abel, seu filho, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, né? Moisés, José, Josué, Jefté, Sansão, Davi, enfim, Jeremias, Isaías, Ageu, todos pecaram. Só teve um que não pecou quando veio aqui e vestiu essa roupagem humana, o próprio Jesus. Ele veio exatamente para isso, o justo para morrer por todos os injustos, a partir de Adão até você, até mim. E quando a gente vê essa questão da queda, porque Paulo fala aqui nesse versículo 23, na leitura base do capítulo 3 aos Romanos, ele diz: porque todos pecaram e destituídos, carentes, necessitados, estão
da glória de Deus. Davi, ele fala sobre esse DNA universal, o DNA do pecado. Salmos capítulo 51 e versículo 5, ele diz: eis que em iniquidade, ou seja, em pecado, fui formado. O embrião, lá no ventre, ele disse que já estava sendo formado em pecado. Ele diz: e em pecado me concebeu minha mãe. Então a gente já observa que o ser humano já na formação embrionária já está contaminado com o pecado. Mas Jesus veio e ele veio para consertar essa situação. Jesus veio para resolver essa situação. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Lá no Éden, foi o diabo que se incorporou naquela serpente e estava ali lançando a semente do pecado na presença do homem, e o homem ali foi seduzido pelo diabo. Segue o texto de João. Para isto, o Filho de Deus, aí vamos ver o que é que Jesus veio fazer, consertar essa bagunça toda, né? Ele diz: para isso o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Para que foi? Para desfazer as obras do diabo. Essa balbúrdia toda espiritual e que atingiu o corpo físico do homem, porque o homem começou a viver uma vida limitada por causa do pecado, Jesus veio para desfazer essas obras. Louvado seja o nome de Jesus por isso, porque há solução para o homem pecador, se ele aceitar esse Jesus aqui, o Filho de Deus, como seu Salvador. E para concluir, o apóstolo Paulo, ele fala em uma outra carta, na carta dele, a primeira a Timóteo, ele mesmo se vê, né? Ele se acha um pecador terrível. Ele acha que é o principal. Ele diz assim, na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. De Adão até você, todos pecaram. Todos nós pecamos. E Paulo se considera aqui, desses pecadores, ele se considera o principal. Eu até faço minhas também as palavras aqui do apóstolo Paulo. Eu me considero hoje, dos pecadores, o principal. Mas graças a Deus, que ele mesmo diz aqui, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar todos os pecadores, inclusive os principais, os que se acham, né, pecadores principais, como Paulo, e eu também me acho assim. Então que Deus nos ajude, que possamos entender que somos todos iguais. Não existe ninguém exclusivista que não pecou. Todos pecaram. Depois de Adão, depois de sua queda, depois que ele cedeu à tentação do diabo ali no Éden, né? No jardim do Éden, de lá para cá, todos pecaram. E como já disse, Davi fala que já no ventre já se vê ali esse ser humano em formação pecaminosa. Mas Jesus, repito, está aqui para nos libertar, para garantir a salvação, a libertação, o perdão dos pecados para todos aqueles que creem no seu sacrifício, para todos aqueles que decidirem abandonar o pecado, abandonar os desejos carnais e do mundo e seguir a Jesus. Por isso que não é fácil, né, gente? Tome cada dia a sua cruz, disse Jesus, e siga-me. Tem que tomar todos os dias a cruz e seguir a Jesus. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.